Olá, eu sou Aparecido Donizete, esse é o seu canal Diversunto. Antes quero pedir, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e também clique aí no joinha, dando um like aí no nosso vídeo. Você já viu como no meio evangélico existe tanta doutrinas diferentes que se uma estiver certa, a outra obrigatoriamente tem que estar errada? Por exemplo, os pré-tribulacionistas, eles acreditam que Jesus arrebata a igreja antes da grande tribulação. Os pós-tribulacionistas acreditam que Jesus arrebata a igreja depois da grande tribulação. Se os pré-tribulacionistas estiverem corretos, os pós-tribulacionistas têm que estar errados. Se os pós-tribulacionistas estiverem certos, os pré-tribulacionistas têm que estar errados. Não tem como as duas doutrinas estarem certas. Uma tem que estar certa e a outra tem que estar errada. Então, como identificar se uma doutrina é certa ou é errada? Se uma doutrina é bíblica ou é inventada pelo homem? Toda doutrina bíblica, ela vai ser explicada ou confirmada pela Bíblia. Se a doutrina é inventada pelo homem, ou quem inventou ou os seus defensores vão ter que criar um argumento para poder defender a doutrina, porque ela não vai ter base bíblica nas suas defesas. Então ela terá que ser defendida por argumentos inventados. Está circulando na internet um vídeo onde o pastor Silas Malafaia tenta defender o livre-arbítrio. Antes, vamos abrir aqui um parênteses, deixa eu falar da pessoa do pastor Silas Malafaia. Eu, particularmente, acredito que o pastor Silas Malafaia é um homem de Deus, um pregador da palavra de Deus, um ganhador de alma e um defensor da igreja em muitas áreas. Tenho visto muito vídeo dele defendendo a igreja e oro por ele. Mas com relação ao livre-arbítrio, ele está enganado. E o pastor Silas Malafaia, ele não vai querer estudar realmente profundamente para descobrir a verdade, sobre a predestinação. Porque se ele pregar a predestinação, ele será expulso das convenções da Assembleia de Deus, ele com todo o seu ministério. E isso ele não vai fazer. Antes também, deixa eu abrir aí um parênteses para falar da Assembleia de Deus, tá? É uma grande igreja de Deus, usada no mundo inteiro, ganha muitas almas para o Senhor. Já congreguei na Assembleia de Deus durante 6 anos, mas com relação ao livre-arbítrio ela está enganada. O pastor Silas Malafaia, para defender a sua ideia do livre-arbítrio, como na Bíblia existem muitos textos que diz que Jesus nos escolheu, que Deus nos predestinou, então ele diz que predestinação na igreja, ou escolhas de Deus, quando Deus nos escolheu, sempre está no plural. Isso quer dizer que Deus escolheu ou predestinou a igreja para a salvação, e não a pessoa. Eu particularmente acho estranho, como Deus predestinaria a igreja sem predestinar a pessoa. Se a igreja fosse uma arca, um lugar de salvação, um espaço que Deus fosse levar para o céu, aí seria fácil. Deus diria, olha, eu escolhi esse espaço e vou levar ele para o céu. Quem entrar dentro dele vai para o céu, quem estiver fora vai ficar. Aí quando Jesus voltasse, ele levaria essa arca, ou esse espaço para o céu, e então levaria as pessoas que estão dentro. Mas acontece que a igreja não é um espaço, a igreja é pessoas, a igreja é formada pelas pessoas. Então eu não vejo como predestinar a igreja sem predestinar a pessoa. Mas o pastor Silas Malafaia, para defender a sua ideia, então ele arrumou aí esse argumento. Em João capítulo 15, versículo 16, está escrito, não foram vocês quem me escolheram, mas pelo contrário, eu escolhi vocês para irem e darem frutos. Aí o pastor Silas Malafaia diz que aí Jesus está dizendo que escolheu a igreja e não as pessoas para compor a igreja. Por isso que ele está falando no plural. Vamos ver se é isso mesmo? Primeiro ele está falando no plural porque ele está falando com os seus discípulos. Mas quando Jesus foi escolher Mateus, disse para Mateus, vem e segue-me. E ele o seguiu. Não diz que ele perguntou para Mateus, você quer me seguir? Eu tenho uma igreja, você quer entrar nela? Não, ele disse, vem e segue-me. E Mateus o seguiu. A escolha de Pedro foi a mesma coisa. Jesus chegou, após realizar um milagre,
ele chama Pedro para o seguir e diz que vai fazer dele pescador de homens. E Pedro, né, e os seus companheiros ali, a Bíblia diz, e deixando tudo, o seguiram. Só que agora ele está falando com os seus discípulos sobre essa escolha. E como ele está falando com os seus discípulos, tem no mínimo ali 12 pessoas. Então é evidente que ele vai falar no plural. E ele diz para eles, olha, não foram vocês quem me escolheram, mas pelo contrário, eu escolhi vocês para irem e darem fruto. O pastor Silas Malafaia, na ideia dele, ele diz que Jesus está dizendo ali para os discípulos, não foi a igreja quem me escolheu, foi eu que escolhi a igreja. E depois que vocês entraram na igreja, por vontade de vocês, então eu escolhi quem vai ser cada um no seu ministério. Quer dizer, eu escolhi quem vai ser pastor, eu escolhi quem vai ser missionário e por aí por diante. Mas a realidade não é bem essa. Nós vemos aí as escolhas dos discípulos, Jesus escolheu individualmente. Mas vamos a um outro. A escolha de Saulo. A Bíblia diz que em Atos capítulo 9 que Saulo respirava ameaças de morte contra a igreja. Então, Saulo queria aceitar Jesus? Queria entregar a sua vida para Jesus? Queria entrar na igreja? Não, queria acabar com a igreja. Mas Jesus aparece para ele e chama ele para a obra, chama ele para a salvação. Jesus diz para Ananias, vai lá na rua direita orar por Saulo. Ananias fala assim, mas Senhor, Saulo ele tem até carta para matar a igreja, Saulo é um perseguidor. Lá a gente ouviu falar o que ele fez em Jerusalém, ele fez muito mal ao teu povo. Mas Jesus diz, vai lá porque ele é para mim um vaso escolhido. Jesus não disse, vai lá porque ele entrou na igreja, vai lá porque ele é para mim um vaso escolhido. Então, irmãos, a verdade é uma só. Jesus escolheu as pessoas para ir para o céu. Jesus escolheu quem ele vai salvar. Isso está muito claro na Bíblia. Em João capítulo 17, Jesus faz uma oração e diz, Pai, dos que o Senhor me deu, nenhum deles se perderam, exceto o filho da perdição. Só aquele que o Senhor deu, que já era filho da perdição, ele se perdeu. Os outros que o Senhor deu, porque eram ovelhas, nenhum se perdeu. Então esta é a verdade, irmãos. Jesus é quem escolhe. Em João capítulo 11, a partir do versículo 48, ali fala que Jesus veio morrer, né? Jesus teria que morrer pela nação e também pelos filhos de Deus que andam espalhados pelo mundo. Então Jesus morreu por quem? Pelos filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo. E lá diz, para reuni-los em um só corpo. Então já eram filhos de Deus e estavam espalhados pelo mundo. E Jesus veio morrer por esses filhos de Deus. Aí você vai me dizer, mas lá em João também diz que ele veio para os seus não receberam, e todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a pessoa só é feita filho de Deus quando recebe Jesus. Acontece que a Bíblia ela tem duas vertentes. Primeiro, todas as coisas foram feitas na eternidade. Tudo está nu e patente diante de Deus. Tudo na eternidade já aconteceu diante de Deus. Só que falta o momento de concretizar isso. É difícil para nós entendermos como tudo aconteceu na eternidade diante de Deus. Porque Deus ele é de eternidade a eternidade. Deus ele é onipresente. Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Mas também ele está presente em todo o tempo. Para nós entendermos isso fica meio difícil, mas é como se nós pudéssemos voltar no tempo e fôssemos lá na criação. Deus está lá agora. Se nesse momento onde nós estamos aqui, Deus está aqui. E se nós formos lá no julgamento do diabo, no julgamento das pessoas, Deus está lá agora. Se nós formos lá onde nós estamos entrando no céu, Deus já está lá agora. Então todas as coisas estão diante de Deus. Então tudo foi feito diante dele na eternidade. Só que tem um momento no nosso tempo, o tempo cromo, quando as coisas vão acontecendo. Elas vão acontecendo para nós. Para Deus, elas já estão acontecidas. Se bem que ele também participa do nosso tempo. Então todas as coisas foram feitas antes na eternidade. E agora elas só vão concretizando. Então o Filho de Deus, os filhos de Deus já existem.
Só que vai chegando um momento que isso vai concretizando no nosso tempo. Eles vão conhecendo a Jesus e se tornando filho de Deus. Mas na eternidade tudo já está feito, o povo de Deus já está escolhido, ele já tem os filhos dele, já está tudo pronto. Isso nós podemos ver quando a Bíblia diz assim, que todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Jesus. Aí diz, e quando tudo estiver debaixo dos seus pés? Quer dizer, o texto diz, mas já foram colocados. Colocado quanto? Na eternidade. Mas agora, conforme vai acontecendo, quando tudo estiver debaixo dos seus pés, então ele entrega o reino ao Pai. E tem um texto que diz assim, todas as coisas Deus lhes sujeitou, mas ainda não vemos que está tudo sujeito. Quer dizer, na eternidade já está tudo sujeito, mas no plano que ainda precisa, no plano concreto, ainda precisa acontecer as etapas. Então é isso que a Bíblia diz. Deus já tem os seus filhos, Deus já tem as suas ovelhas. Só falta agora ir em busca delas. Por isso que Jesus disse assim, ó, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e a mim convém ir agregá-las. Quer dizer, já são ovelhas, ele só vai atrás de agregá-las. É por isso que a parábola diz, o pastor deixou as 99 e foi atrás da ovelha que estava perdida, porque a ovelha não vai ter nenhuma perdida. Todas elas Jesus vai atrás, não vai deixar nenhuma escapar. Então Jesus predestinou a igreja e quem entrar na igreja que será salvo? Não, irmãos. Jesus predestinou as pessoas que compõem a igreja. Esse argumento do pastor Silas Malafaia é para defender a doutrina errada que ele está seguindo e ele inventa esse argumento aí. Pastor Silas Malafaia, o seu argumento está furado. Como o senhor diz, é um besterol. A realidade da palavra de Deus Deus tem os seus e os predestinou, os escolheu para a salvação e para o ministério. Tudo é escolha de Deus. Não é nós que escolhemos ser salvo, é Deus que nos escolhe para a salvação. Não é nós que escolhemos ser um obreiro na casa de Deus, seja desde zelador até o maior... Não existe maior, né? Desde o zelador até o pregador. Quem escolhe é Deus. Amém? Essa é a verdade da palavra de Deus. Gostou do vídeo? Compartilhe para que outras pessoas possam assistir. Clique aí no joinha e se inscreva no canal. Muito obrigado.